um homem possesso de espírito maligno. Este homem, segundo a Bíblia Sagrada, ele ficava nos sepulcros, clamando de dia e de noite. Este homem, ele se feria com pedras, e ali todos tinham medo dele. Muitos tentaram o prender com cadeias, com correntes, e ele quebrava todas as correntes, e nada nem ninguém podia prendê-lo. Novamente desejo a graça e a paz que há em Cristo Jesus, o nosso grande e poderoso Senhor. Vou trazer uma palavra que vem ao meu coração agora, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo número 5. Diz assim, eu vou ler o verso 1 e nós vamos meditar nesta palavra. Que diz assim: entremente chegaram a outra margem do mar da terra dos Gadarenos. Jesus estava em sua missão, e na missão de Jesus ele se depara com uma situação: um homem possesso de espírito maligno. Neste momento eu vou falar um pouco de possessão. Este homem, segundo a Bíblia Sagrada, ele ficava nos sepulcros, clamando de dia e de noite. Este homem, ele se feria com pedras, e ali todos tinham medo dele. Muitos tentaram o prender com cadeias, com correntes, e ele quebrava todas as correntes, e nada nem ninguém podia prendê-lo. Mas Jesus, ele passou por aquele lugar, e quando Jesus passou, ele veio de encontro a Jesus, e disse assim: bem sei, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que não faças mal a nós. Eles diziam para Jesus, mas eles diziam isso porque Jesus falava em alta voz dizendo: sai-te dele, sai dele agora. Então eles pediram: permita-nos, Senhor. Aqueles espíritos malignos disseram: permita-nos, Senhor, a entrar naquela manada de porcos, porque ali existia uma criação de porcos. E Jesus permitiu, eles entraram nos porcos, e ali os porcos foram até o despenhadeiro e caíram e morreram afogados. Aqueles apacentadores daqueles porcos se iraram e quiseram expulsar Jesus daquele local. Mas o homem foi liberto. O mais importante, que o endemoniado gadareno, ele foi liberto pelo poder de Deus, pela presença de Deus, porque o próprio Jesus tem todo o poder e toda a glória sobre ele. Não existe ocultismo, não existe principados nem potestades que possam resistir à presença de Deus, à presença de Jesus. Eu me lembro também de um testemunho, o qual eu fui anunciar o Evangelho. Eu fui numa vila, e naquela vila eu comecei a pregar a palavra. E quando eu comecei a pregar a palavra, a população daquele local, daquela vila,
começaram a ouvir a palavra. Ali o Senhor começou a operar ali, eles ouviram. E quando eu estava pregando o evangelho, de repente eu olho e vejo um jovem saindo de uma casa. E aquele jovem estava se batendo na parede, possesso de um espírito maligno. E ele se batia na parede, e não contentando-se batendo, olhando para mim, ele foi e pegou uma faca, um punhal, uma faca. E ali ele começou a se golpear. E naquele momento o Espírito Santo, ele me deu discernimento espiritual, e eu comecei a orar por aquele jovem e repreender aquele espírito de morte. E a faca, aquele jovem batia a faca, mas a faca não entrava, porque Deus, ele é bom, porque Jesus é maravilhoso, e Jesus é misericordioso. E de repente eu continuei a pregar o evangelho ali, e aquele jovem saiu correndo na minha frente e buscou um caminho e foi em direção àquele caminho, fugindo. E eu comecei a orar por aquele jovem, interceder por ele, para que Jesus não permitisse que aquele espírito maligno matasse aquele jovem. Daí algum tempo, eu ali pregando a palavra, de repente chega um carro. E quem desce daquele carro foi o jovem. E aquele jovem ainda estava perturbado. E o homem do carro disse que o jovem queria se jogar na frente do carro. E ele teve compaixão e trouxe o jovem até ali. Ali foi um plano de Deus, uma ação de Deus. O endemoniado gadareno, ninguém acreditava na libertação daquele homem. Mas eu quero dizer algo para você que tem algumas experiências negativas no reino espiritual na tua vida. Você que se sente perturbado a todo momento, se sente perturbado, não consegue ficar parado em lugar nenhum. Tudo que você vai fazer, você não consegue terminar. Parece que é algo que fica te incomodando dentro de você. Jesus pode te libertar dessa situação. É um espírito que muitas vezes pode agir na sua vida. Então, aquele jovem, voltando ao jovem, eu acabei a ministração da palavra, orei pela aquele pessoal, fiz a oração para cada um, e ali eu estava indo embora. E de repente o Espírito Santo falou no meu coração, Jesus, dizendo para que eu fosse até aquela casa, para orar por aquele jovem. E quando eu estava caminhando, a irmã daquele jovem saiu e me chamou e disse, moço, você não vem aqui e não ora para o meu irmão? Eu falei, sim, é claro que eu vou orar por ele. E quando eu entrei dentro daquela casa, comecei a orar, aquele jovem se incorporou mais forte com o espírito maligno. E ali, a presença de Jesus e o poder de Jesus neutralizou aquele jovem, aquele espírito que estava na vida daquele jovem. E ali, quando eu estava repreendendo no nome de Jesus aquele espírito maligno, de repente o Senhor fala comigo e me diz, o Espírito Santo, o que estava acontecendo. E o Senhor me disse assim, este espírito é uma obra de feitiçaria, ore para que seja quebrada agora. E naquele momento eu comecei a fazer a oração da fé que salva e cura o doente, e comecei a repreender em nome de Jesus aquela obra de feitiçaria. Aquele jovem começou a vomitar, e vomitou aquela obra de feitiçaria, algo não discernível, algo amarelo, algo feio. E ele vomitou aquele negócio, aquela gosma amarela. E ali, Jesus libertou aquele jovem naquele momento, daquela possessão. O jovem voltou. E ali eu indiquei o reino de Deus para ele, para que ele buscasse a Jesus. O que nós aprendemos? Que Jesus, ele é o mesmo. Ele expulsou aquele demônio gadareno, ele continua a expulsar, ele continua a operar. E aquele jovem me disse que ele estava indo à igreja durante 3 meses e queria batizar. E aquele espírito queria tirar a vida dele naquela noite para que ele não batizasse. Mas o poder de Deus e a presença de Jesus fez com que o mal caísse mais uma vez. Amém, irmão? E ocorreu isso. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, pelas obras e os feitos do poder do nome de Jesus. Então fica essa palavra para meditação e essa história também ao seu coração. E a graça e a paz, meus amados, e até a próxima.
se Deus quiser.